Muito bom dia, o meu nome é João Rufo e hoje vou falar-vos da qualidade do ar interior como determinante do desenvolvimento de saúde respiratória e de alguns problemas associados à doença respiratória, associados a essa exposição à qualidade do ar interior. Ora, há dois fatores principais para o desenvolvimento de doença respiratória. Por um lado, temos o fator genético, em que o genoma de cada indivíduo pode apresentar uma predisposição para o desenvolvimento da doença, e por outro lado temos o expossoma. E o expossoma é o somatório de todas as exposições a que esse indivíduo, portanto, vai sofrer ao longo da vida, desde a biodiversidade e, portanto, exposição ao ambiente natural, à dieta, comportamentos e ao lifestyle, portanto, ao estilo de vida que cada indivíduo pode ter, e depois temos a qualidade do ar, e eu chamo sempre a atenção para a qualidade do ar interior, porque é que representa o ambiente construído e nós passamos cerca de 90% do nosso tempo em ambientes construídos. E atualmente, até com o confinamento associado à pandemia Covid-19, e que vamos voltar, infelizmente, a passar por essa situação, esses 90% que passamos no ambiente construído vão passar a ser perto de 99%. Daí que é muito importante termos em consideração a qualidade do ar interior. Antes de mais, termos em consideração alguns aspectos associados à exposição. A exposição é definida pela concentração de exposição a um determinado parâmetro ou poluente, ao tempo a que cada indivíduo está exposto a essa concentração e depois à suscetibilidade e vulnerabilidade de cada indivíduo. Por exemplo, uma criança vai estar mais exposta num determinado espaço, possivelmente, do que um indivíduo adulto jovem, que tem uma função pulmonar mais desenvolvida e, portanto, não vai sofrer tantas consequências como uma criança. Depois temos dois tipos de exposição. Uma é a exposição cumulativa, em que um indivíduo está exposto a concentrações muito pequenas de um determinado poluente, um determinado parâmetro, mas ao longo de vários dias, várias semanas, meses, até anos. E depois, ao final desse tempo, a exposição vai se tornar significativa. Enquanto que, do outro lado, temos a exposição aguda, em que um indivíduo está exposto durante um curto período de tempo, mas a concentrações muito altas de um determinado parâmetro. E, neste caso, os sintomas vão aparecer muito mais rapidamente, logo a seguir à exposição, na parte dos casos. Um exemplo é o edema pulmonar, associado à exposição ao dióxido de azoto, que ocorre muitas vezes após inalação de fumo associados a incêndios. Do outro lado, na exposição cumulativa, os sintomas tendem a aparecer mais lentamente e ao longo do tempo. E é o caso, por exemplo, da asma, em que a exposição relevante ocorre no período de gestação e depois no período perinatal, que é até ali aos 2 primeiros anos de vida, e o resultado dessa exposição só vai ser visível depois aos 6 e 7 anos, quando começam a aparecer os primeiros sintomas da doença. Existem vários parâmetros que definem a qualidade do ar interior. Temos a temperatura e a umidade relativa, que são os parâmetros de conforto. Temos a matéria particulada, que pode vir em várias escalas, desde a PM10, PM2,5, partículas ultrafinas, ou nanopartículas, como preferirem. Temos os parâmetros gasosos e depois também os parâmetros microbiológicos, como fungos, bactérias, endotoxinas. Temos incluído também os vírus e os alérgenos. E em 2012 foi publicado no European Respiratory Journal uma revisão sistemática que associou cada um destes parâmetros e cada um destes poluentes da qualidade do ar interior à doença respiratória. E este estudo mostrou que a qualidade do ar interior pode definir exacerbação de doença respiratória, ou seja, uma pioria dos sintomas em indivíduos que já têm doença respiratória ou historial dessas doenças, a um desenvolvimento de doença pulmonar obstrutiva crónica, chamada de EPOC, à asma, pneumonite de hipersensibilidade, e há um subtipo de pneumonite de hipersensibilidade que é muito característico aqui em Portugal, devido aos contextos sociodemográficos e geográficos, que é sobrose, muito associada à indústria corticeira, e em que os indivíduos que trabalham nesse tipo de indústria estão expostos a um fungo presente no pó da cortiça que está associado ao desenvolvimento da doença. E depois temos também o cancro pulmonar, muito associado ao radão, que vamos falar mais à frente. Durante esta apresentação eu vou falar-vos do projeto ARIA, e sempre que virem este símbolo aqui, Crisária, estou-me a referir a este projeto, e foi um projeto em que nós fomos
a 20 escolas primárias da cidade do Porto, portanto, do município do Porto, e avaliámos cerca de 858 crianças com vários testes clínicos, desde o óxido nítrico no ar exalado, que nos permite ver inflamação das vias aéreas, os testes cutâneos por picada, que nos permite ver se o indivíduo tem sensibilização alérgica, portanto, se tem alguma alergia. Fizemos espirometria com broncodilatação, que é um teste de função pulmonar e que nos permite ver se o indivíduo tem reversibilidade brônquica e, numas palavras mais simplificadas, permite-nos ver se o indivíduo tem asma. Fizemos uma pupilometria, que depois vou explicar mais à frente o que é, e depois publicámos um questionário de sintomas autorreportados que foram preenchidos pelos pais das crianças. Depois fizemos também a avaliação da qualidade do ar interior nessas 20 escolas, com matéria particulada, compostos orgânicos voláteis, temperatura e umidade relativa, os parâmetros gasosos, bactérias, fungos e endotoxinas. Antes de mais, nós tínhamos conhecimento de que a PM2,5 estaria associada à exacerbação de doença respiratória. Temos aqui no nosso lado esquerdo um estudo que mostra que concentrações médias e máximas de PM2,5 num determinado espaço estão significativamente associadas a uma pioria dos sintomas de APLC. Isto é feito através de um questionário de score respiratório que nos permite ver se existem exacerbações nestes indivíduos. Por outro lado, aqui no gráfico da direita, também vemos uma associação significativa entre uma exposição à PM2,5 e o risco de exacerbação de asma, portanto, uma pioria dos sintomas de asma. Isto ocorre tanto na primeira semana de estudo como na segunda semana de estudo. Por isso, sem dúvida, a matéria particulada está associada à pioria da doença. Mas relativamente ao desenvolvimento da doença, nós queremos saber isto e fomos, portanto, naquele estudo, naquele projeto das escolas, fomos perceber se as crianças que estavam expostas a concentrações mais altas destas partículas estariam em maior risco de desenvolver a doença e, portanto, de ter um diagnóstico médico e a receberem tratamento para a doença. E então, o que percebemos é que, se olhássemos apenas para as partículas, não encontrávamos esta associação de risco, mas quando fazíamos a interação entre o tipo de dieta das crianças e a exposição às partículas, já conseguíamos ver um fator de risco associado a esta exposição. Ou seja, crianças que tinham uma dieta pró-inflamatória e que estavam expostas a estas concentrações nas salas de aula, tinham um maior risco de desenvolver asma. E, portanto, estamos a falar de um fator de risco de 44% em média para a PM2,5 e em menor efeito, mas também significativo, de 29% para a PM10. Daí que este efeito, este comportamento dos ocupantes, das crianças, em termos de dieta, consegue modelar o efeito desta matéria particulada. E este não é o único estudo que demonstrou esta combinação entre diferentes parâmetros que pode influenciar o efeito das partículas. Temos aqui, portanto, do nosso lado esquerdo, alguns marcadores inflamatórios, a neutrofilia no esputo induzido, o CC16 e os leucócitos, e vemos que, quando olhamos para as partículas ultrafinas, não conseguimos encontrar nenhuma associação, mas quando combinamos as partículas ultrafinas com as concentrações de ozono, começamos a ver associações significativas, ou seja, há interação entre dois poluentes que formam este efeito inflamatório, que podemos ver nestes marcadores à esquerda, portanto, nos indivíduos, nos ocupantes. Já aqui na direita, nós conseguimos ver o efeito das partículas PM2,5 varia consoante a temperatura, aqui definida em Fahrenheit, mas isto, portanto, também temos em consideração que, dependendo da temperatura e da umidade relativa de um determinado espaço, o efeito da matéria particulada pode variar. Depois temos os compostos orgânicos voláteis, e alguns deles estão definidos pela Organização Mundial de Saúde como sendo nocivos para a saúde, como o benzeno, por exemplo, carcinogénico, e que está muito associado a linfomas, mas é preciso ter consciência que nem sempre compostos orgânicos voláteis estamos a associar a poluentes. O nosso organismo, e nós seres humanos, através do nosso metabolismo, conseguimos libertar, e libertamos naturalmente compostos orgânicos voláteis, portanto que não têm qualquer problema e qualquer efeito nefasto na saúde,
e por isso devemos sempre olhar para os compostos orgânicos específicos e não nos focar em compostos orgânicos voláteis totais. Isso é uma medida que, para efeitos de saúde, não tem qualquer relevância científica. E naquele estudo em que nós fomos às escolas, naquele projeto, nós tentámos perceber e caracterizar cada uma das salas de aula em termos dos compostos orgânicos voláteis e associar ao desenvolvimento de doença. E imediatamente percebemos que salas de aula caracterizadas por oxileno, pexileno, tolueno, etilbenzeno, estireno e benzeno estavam significativamente associadas a um risco de desenvolvimento de um fenótipo de asma que nós chamamos de obese asma, portanto, asma em indivíduos obesos. E este fator de risco andou por volta dos 43%. O que é que acontece aqui? Estes fatores, estes compostos orgânicos voláteis, alguns deles já conhecidos como disruptores endócrinos e outros deles, depois deste estudo, foram acrescentados pela OMS, graças a este estudo, funcionam, portanto, têm um impacto no nosso sistema endócrino que depois vai não só promover o aumento de peso no indivíduo, como depois promover também o desenvolvimento de asma. E também encontramos nestas salas de aula um perfil específico de composto associado à rinite alérgica. No entanto, embora não é uma doença respiratória, eu não vou focar tanto aqui, tanto neste estudo. Relativamente aos compostos orgânicos voláteis ainda, nós fomos perguntar às crianças que analisamos, fomos perguntar aos pais os hábitos de natação que elas tinham, para perceber quais delas estariam mais expostas a compostos orgânicos voláteis fora daquele ambiente escolar. Isto porque a prática de natação é uma prática muito positiva, portanto tem um impacto muito positivo no desenvolvimento da função pulmonar dos nadadores. No entanto, estar exposto aos desinfetantes presentes nas piscinas, associados muitas vezes à base de cloro, significa que as crianças estão muito expostas a compostos orgânicos voláteis nocivos. E daí fomos perceber se existiria alguma associação entre esta exposição e algum desenvolvimento de doença ou, portanto, problemas respiratórios. E neste estudo nós temos em conta a pupilometria, que aplica um estímulo luminoso na pupila do indivíduo, de forma a conseguirmos medir as velocidades médias e máximas de contração e dilatação, que depois nos indica se existe alguma desautonomia do sistema nervoso autónomo. Imediatamente o que percebemos foi que indivíduos que nadavam de forma regular, portanto tinham aulas de natação, aqui definidas com CS, portanto que são current swimmers, estes indivíduos tinham velocidades médias e máximas de constrição da pupila significativamente diferentes daqueles que nunca nadaram. Isto significa que estes indivíduos tinham uma desautonomia do sistema nervoso autónomo. Para além disso, encontramos um aumento significativo no óxido nítrico no ar exalado, o que mostra que existe inflamação das vias aéreas nestes indivíduos, e isto não é novidade, porque já outros estudos mostraram esta inflamação das vias aéreas associadas à presença nas piscinas interiores. Mas também encontramos na função pulmonar uma reversibilidade no FEV1. E o que é que isto significa? Significa que estes indivíduos eram mais sensibilizados à administração de um broncodilatador. Tinham reversibilidade brônquica mais elevada do que os que nunca nadaram. E esta reversibilidade brônquica pode estar associada a esta desautonomia do sistema nervoso autónomo. O que é que isto implica? E nós vimos isto depois com as crianças que deixaram de nadar, portanto, percebemos que crianças, ao deixarem esta exposição, ao cessarem a exposição a estes compostos orgânicos voláteis, têm de novo portanto, o sistema nervoso autónomo de volta ao normal e esta reversibilidade brônquica também não se verifica. Daí que, portanto, podemos dizer que estes efeitos são reversíveis, não podemos, no entanto, saber se esta prática continuar ao longo de vários anos, como alguns indivíduos continuam, se esta exposição continuada não terá efeitos, portanto, definitivos no indivíduo. Relativamente ao radão, não há muito a dizer, sabemos que é a principal causa de cancro pulmonar em indivíduos não fumadores. É um poluente que nós temos visto elevados em alguns espaços, inclusivamente chegamos a encerrar uma escola por causa do radão. É um problema
comum em Portugal e não há qualquer dúvida, aqui através de uma revisão sistemática com meta-análise conseguimos perceber que à medida que aumentam as concentrações de radão, maior será o risco de desenvolvimento da doença. Agora, eu queria deixar uma coisa muito clara. Nós temos falado de poluentes e da qualidade do ar e estamos a associar sempre a efeitos negativos desta exposição. E, no entanto, nós temos que perceber que existem alguns parâmetros da qualidade do ar interior que são benéficos, portanto, para a nossa saúde, que nos permitem adquirir alguma tolerância contra alergénios e evitar o desenvolvimento de doença alérgica e doença autoimune. Daí que não podemos isolar completamente, portanto, as nossas habitações, os nossos ambientes construídos, porque precisamos de alguns parâmetros que vêm do ar exterior. E o primeiro artigo que mencionou, portanto, este efeito benéfico, um artigo mais clássico, no New England Journal of Medicine, analisando duas grandes coortes de indivíduos, de crianças, e que mostraram que as crianças que vivem em ambientes rurais estão significativamente mais protegidas do desenvolvimento de asma e atopia, que a atopia é a sensibilização alérgica. E, portanto, crianças que vivem em meio rural não desenvolvem tanto doença. E a explicação que foi dada para este efeito foi que estas crianças em meio rural estão mais expostas a um meio mais biodiversificado, portanto, nestes espaços. Daí que eu chamo isto o efeito submarino. Devemos evitar o efeito submarino e permitir que entrem nos nossos espaços, portanto, parâmetros associados ao ar exterior e à natureza. Não podemos, eu sei que nós hoje em dia temos filtros EPA que filtram uma grande quantidade de poluentes, mas também esses filtros também vão filtrar muita coisa boa, portanto, muitos alergénios e muitas moléculas que nós temos de estar em contacto que vêm do exterior para o interior das habitações. Daí que devemos evitar este efeito submarino nas habitações. E, de facto, nós vimos aquele estudo realizado em meio rural e fomos tentar perceber se o mesmo acontecia em meio urbano, até porque grande parte destas doenças respiratórias estão muito associadas a meios urbanos e a populações caracteristicamente urbanas. E daí fomos perceber na coorte geração 21, que é uma coorte de recém-nascidos recrutada na zona do Porto, portanto com 8.647 recém-nascidos e que depois foram seguidos ao longo dos anos e que temos aos 4 e 7 anos avaliações em termos de sintomas de doença respiratória, de asma e alergias e fomos olhar primeiro para a habitação desses recém-nascidos, portanto, logo à nascença, a primeira habitação onde tiveram, e fomos perceber o contexto dessa habitação em termos de áreas verdes e diversidade do verde e de riqueza de espécies no meio envolvente. E aqui no meio envolvente eu refiro num raio de 100 metros ao redor da habitação. E conseguimos distribuir isto pela cidade do Porto, portanto, como podemos ver, temos zonas sem qualquer riqueza de espécies, depois temos zonas aqui na zona do Parque da Cidade, por exemplo, com uma grande quantidade de riqueza de espécies. Portanto, depois fomos fazer esta associação com o desenvolvimento de doenças depois ao longo da vida, portanto, aos 4 e 7 anos, para perceber também, em termos de sintomas de asma e alergia, também, como é que os indivíduos se desenvolviam. E rapidamente percebemos que aos 4 anos não existia nenhuma associação significativa, mas depois aos 7 conseguimos perceber uma associação positiva com a riqueza de espécies, portanto, maior riqueza de espécies, maior desenvolvimento da doença e quanto maior o contacto com áreas verdes, portanto, com diversidade de vegetação, menor a probabilidade de desenvolver doença. Portanto, este efeito protetor foi visível, associado às áreas verdes em meio urbano, mas, no entanto, vimos este efeito agravante da riqueza de espécies. Enquanto que, no outro estudo, em áreas rurais, tínhamos visto um efeito protetor associado às espécies. E o que é que está aqui a diferenciar estes dois resultados? Se formos a ver as espécies que se falava no outro estudo em meio rural, estamos a falar de espécies ligadas à pecuária, portanto, mais naturais, mais características do meio biodiversificado,
e, portanto, em termos microbiológicos também, digamos, bactérias e fungos mais comensais e menos agravantes para o indivíduo. Enquanto que em meio urbano, nós estamos a falar aqui em alguns roedores e algumas aves características portanto, do urbanismo e que também têm alguns alergénios associados e alguns fungos mais tóxicos, e daí que esta possa ser a justificação para estas duas diferenças e de que forma dois meios completamente distintos podem ter efeitos de parâmetros completamente diferentes também. Finalmente, para terminar, deixar aqui algumas mensagens e que nós fomos falando ao longo desta apresentação. Em primeiro lugar, vimos que a exposição ao ambiente construído é certamente determinante para o desenvolvimento de doença respiratória, como a matéria particulada, por exemplo, mas a interação entre os diferentes fatores de exposição pode aumentar o risco desta doença. Vimos o efeito das partículas ultrafinas, como o ozono, como modelava esse efeito da inflamação nas vias aéreas. Sabemos que uma infecção, uma exposição deficitária a um ambiente microbiologicamente diverso, como acabamos de ver, pode estar associado a uma maior tolerância contra o desenvolvimento de alergias e doença autoimune, e por isso devemos evitar o tal efeito submarino para permitir que muitos desses alergénios consigam entrar nas nossas habitações. Depois temos que ter em consideração também que o comportamento dos ocupantes no ambiente construído pode modelar o efeito de exposição a alguns destes parâmetros. Vimos o efeito da dieta pró-inflamatória, que potencia o efeito das partículas PM2,5. Depois, o efeito de alguns poluentes da qualidade do ar interior no desenvolvimento da doença pode ter um mecanismo fisiopatológico indireto. Isto pode passar por exemplo, disruptores endócrinos, como vimos com os compostos orgânicos voláteis, ou alterações do sistema nervoso autónomo. E depois essas alterações é que vão resultar no desenvolvimento de doença respiratória. E depois, finalmente, deixar aqui a mensagem em que este tipo de informação deve ser dado aos clínicos. Neste momento estamos a lecionar a disciplina de Ambiente Construído e Saúde na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, de forma a que os futuros médicos tenham conhecimento das exposições no ambiente construído, mas isto também deve ser passado também para arquitetos, engenheiros e todos os indivíduos que estão associados à construção, portanto, para saber aquilo que devemos ou não devemos incluir no ambiente construído. Terminando só por deixar aqui algumas recomendações que nós fizemos associadas a uma melhoria da qualidade do ar, ou recomendações para melhorar a qualidade do ar durante o período de confinamento, da pandemia, e agora que vamos passar por um novo confinamento, estas recomendações podem ajudar a melhorar a qualidade do ar, podem ser consultadas através deste website e, portanto, podem usá-las para evitar o desenvolvimento de outras doenças no futuro associadas a uma exposição menos boa nas nossas habitações. Muito obrigado. Qualquer dúvida que tenham, não hesitem em contactar. Está aí o meu e-mail e estarei ao dispor para responder a qualquer pergunta que tenham.